Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa, né? Na última aula, né, nós trabalhamos a questão da interpretação de texto, né? Então eu coloquei algumas questões, né, com textos multimodais, né, textos imagéticos, textos visuais, e nós realizamos aquela aula. Então hoje, tá, nós vamos começar a revisar os conteúdos de gramática. Então, eu vou começar a revisão com alguns tipos de substantivos que nós estudamos nas aulas que aconteceram ao longo do mês de fevereiro e do mês de março. Então, hoje nós vamos revisar 4 tipos de substantivos, tá certo? E na próxima aula nós vamos revisar outros 4 tipos, tá? Então vamos começar, tá certo? O material da aula de hoje está disponível tanto no grupo do WhatsApp como também no grupo do Facebook da escola, tá? Então vamos começar. Então, gente, eu começo lá nesse material de hoje falando um pouco sobre o que é o substantivo. Então, o substantivo é uma palavra que tem o objetivo de dar nomes, ou seja, o substantivo ele sempre vai nomear, dar nomes a algo. Quando eu digo que ele dá nomes, ele vai dar nomes a seres vivos, tá certo? E também a seres não vivos, tá? Então, o substantivo ele vai dar nomes a seres vivos como pessoas, animais, plantas, tá? São seres vivos. E também ele vai dar nomes, né, aos seres não vivos, como é o caso de quê? Objetos, lugares, sentimentos, qualidades, defeitos. Então, todos esses nomes são todos substantivos, porque é o substantivo quem vai dar esses nomes, tá? Por exemplo, quando eu digo cadeira, quando eu digo faca, colher, lápis, caneta, caderno, tá? São exemplos de objetos, ou seja, seres não vivos, mas são substantivos. Quando eu digo Vitória de Santo Antão, Recife, Pernambuco, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, são substantivos. São seres que não são vivos, mas são substantivos, tá? Quando eu falo de sentimentos como amor, tristeza, alegria, tá? Tudo isso daí são substantivos, tá certo? Igualmente, o substantivo ele também vai dar nome aos seres vivos, né? Como as pessoas, o meu nome, Silvio, tá? Nome de alguns alunos da turma do sexto F, Gisele, Ezequiel, Mariana, todos esses nomes são substantivos, tá? Animais, tá certo? Como leão, vaca, cobra, gato, cachorro, todos esses nomes são substantivos. Nomes de árvores, tá? Mangueira, né? Entre outros, nomes de frutas como maracujá, banana, melão, mamão, maçã, tá? Então, tudo isso daí são substantivos. Todos esses nomes são substantivos, né? Então, o substantivo, ele sempre vai nomear, ou seja, dar nomes a seres vivos e a seres não vivos, tá certo? Então, quando a gente fala de substantivos, há tipos de substantivos, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar 4 tipos. Os 2 primeiros tipos, tá? Os 2 primeiros tipos que nós vamos estudar é o substantivo comum e o substantivo próprio, tá? Então, vamos lá. Substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo comum é aquele substantivo que ele se refere a vários de um determinado grupo, ou seja, ele não especifica, tá? Por exemplo, se eu digo assim, praia, tá? Eu não estou me referindo a uma praia em específico, mas eu estou me referindo a todo o conjunto de praia que existe, tá? Se eu digo rio, eu não estou me referindo a um substantivo, desculpa. Eu não estou me referindo a um rio
em específico. Mas quando eu digo rio, eu estou me referindo a todo o conjunto de rios que existem. Tá certo? Então, o substantivo comum, ele sempre vai se referir a um grupo, não especificando a pessoa a quem ele está se referindo. Se eu digo assim, igreja, eu estou me referindo a todas as igrejas, mas eu não estou me referindo a uma igreja em específico, tá certo? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui no material, ó, na primeira página. Tipos de substantivos, né? Substantivo comum é o substantivo que dá nomes a seres de um grupo de forma geral, ou seja, ele se refere a todos do grupo. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Se eu digo a palavra praia, esse praia, ele está se referindo não a uma praia, por exemplo, Praia de Boa Viagem, Praia de Piedade, não. Quando eu digo praia, eu estou me referindo a todas as praias que existem no planeta. Aí o segundo exemplo que eu coloquei, ó, se eu digo menino, eu não estou especificando a qual menino eu estou me referindo. Mas quando eu digo menino, eu estou me referindo a todos os meninos. Tá certo? Aí aqui eu coloquei outro exemplo, ó. Se eu digo a palavra rio, eu não estou especificando, dizendo a qual rio eu estou me referindo. Mas eu estou me referindo a todos, tá certo? Se eu digo assim, a palavra país, eu não estou especificando um país, não. Como, por exemplo, Brasil, Espanha, França, não. Quando eu digo a palavra país, eu estou me referindo a todo o grupo de países, a todo o conjunto. Então, o substantivo comum, ele sempre vai se referir a uma grande quantidade, tá? E ele não vai se referir a um específico. Ou seja, ele vai se referir a todos os seres daquele grupo, sem dizer a quem ele está se referindo. Tá certo? Então, uma observação, ó. Os substantivos comuns, eles sempre se escrevem com letra minúscula. Tá certo? Então, vamos lá. Ainda na primeira página, nós vamos trazer o conceito de quê? Substantivo próprio. O substantivo próprio é o substantivo que vai se referir a um ser em específico. Tá? O que é que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, igreja. Quando eu digo igreja, eu estou me referindo a todas as igrejas. Então, é um substantivo comum. Agora, quando eu digo assim, Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Quando eu digo Igreja de Nossa Senhora do Carmo, é um substantivo próprio. Por quê? Porque aí, quando eu digo Igreja de Nossa Senhora do Carmo, eu não estou mais me referindo a todas as igrejas, mas eu estou me referindo apenas a uma igreja. Então, quando eu digo Igreja de Nossa Senhora do Carmo, tá? É um substantivo próprio, porque eu estou me referindo a um ser específico. Eu estou dizendo a quem eu estou me referindo. Outro exemplo, vamos supor se eu dissesse assim, floresta. Quando eu digo a palavra floresta, é um substantivo comum. Por quê? Porque ele está se referindo a todas as florestas. Quando eu digo a palavra floresta, tá? Eu não estou dizendo a qual floresta especificamente eu estou me referindo. Mas pode ser qualquer uma. Mas quando eu digo floresta, eu estou me referindo a todas. A todo o conjunto de florestas. Agora, quando eu digo assim, floresta amazônica. Então, floresta amazônica é um substantivo próprio, porque eu estou especificando. Ou seja, quando eu digo floresta amazônica, eu não estou me referindo apenas... Aliás, quando eu digo floresta amazônica, eu não estou me referindo a todas as florestas, mas eu estou me referindo a uma em específico. Então, no caso, floresta amazônica é um substantivo próprio, tá? Então, vamos lá. Ainda na primeira página, aí eu coloquei assim, ó. Substantivo próprio. É o substantivo que dá nomes a seres de modo particular,
ou seja, ele se refere a um ser em específico. Então, o substantivo próprio, ele sempre vai se referir a um ser especificamente, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Se eu digo a palavra praia de Boa Viagem, é um substantivo próprio, porque eu estou me referindo a uma praia em específico, ó. Substantivo comum, tá? Praia. Quando eu digo praia, é um substantivo comum porque está se referindo a todas as praias. Agora, quando eu digo assim, praia de Boa Viagem, é um substantivo próprio, por quê? Porque ele está se referindo a uma praia, que é a praia de Boa Viagem. Segundo exemplo, se eu disser a palavra Ezequiel, é um substantivo próprio, porque ele está se referindo apenas a uma pessoa, a um menino, tá? Quando eu digo a palavra menino, é um substantivo comum. Por quê? Quando eu digo menino, eu estou me referindo a todos, tá certo? Mas eu não estou dizendo a quem eu estou me referindo. Agora, quando eu digo Ezequiel, então eu estou me referindo apenas a um menino. Então, é um substantivo próprio. O substantivo próprio, ele sempre vai se referir a um em específico. Quando eu digo assim, ó, a palavra Rio São Francisco, é um substantivo próprio, porque eu estou me referindo apenas a um rio, que é o Rio São Francisco. Se eu disser rio, eu estou me referindo a todos. Agora, quando eu digo Rio São Francisco, eu estou me referindo apenas a um. Então, é um substantivo próprio. Quando eu digo a palavra Brasil, é um substantivo próprio. Por quê? Porque eu estou me referindo a um país em específico, tá? Seria diferente, ó, se eu dissesse assim, país. Essa palavra país é um substantivo comum. Por quê? Porque eu estou me referindo a todos. Você não sabe a quem eu estou me referindo. Agora, quando eu digo Brasil, Brasil vai ser um substantivo próprio. Por quê? Porque eu estou me referindo apenas a um país em específico, que é o Brasil. Então, espero que tenha dado para vocês entenderem. Substantivo comum é aquele que se refere a todos, de uma grande quantidade. E substantivo próprio é aquele que se refere a um apenas. Tá certo? Espero que tenha dado para vocês entenderem. E uma observação, ó. O substantivo próprio, ele sempre vai ser escrito com letras maiúsculas, tá? Aí, na segunda página, nós vamos estudar o substantivo concreto, tá? E o substantivo concreto e o substantivo abstrato, tá? Então, vamos lá. O que é um substantivo concreto, tá? Substantivo concreto é aquele que dá nome a seres ou seres reais ou seres imaginários, mas que têm a existência própria. Ou seja, eles não dependem de outra pessoa para existir. Então, substantivo concreto vai ser aquele, tá, que ele dá nomes a seres reais ou imaginários, mas esses seres têm a existência própria, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, no início da segunda página, ó, substantivo concreto é o substantivo que dá nomes a seres reais ou seres imaginários que possuem existência própria. Aí vamos lá, ó. São exemplos de substantivos concretos. Aí eu coloquei aqui, ó, objetos, tá? Como cadeira, mesa, celular, sofá, tudo isso daí é substantivo concreto. Coloquei mais aqui, ó, animais, peixe, leão, cachorro, cobra, tá? São seres reais, tá certo? Plantas, cacto, capim, girassol, etc. Frutas, banana, maracujá, goiaba, laranja, tá? Pessoas, tá certo? Homem, pai, filho, mãe. Lugares, tá? Praia, Estados Unidos, Recife, etc. Então, todos esses exemplos que eu mencionei aqui, que eu falei agora, são exemplos de substantivo concreto, tá certo? Ou seja,
aquele substantivo que dá nomes a coisas reais ou imaginárias, mas que possuem existência própria, tá? Ainda nos substantivos concretos, tá? Tem também os seres imaginários, como fadas, bruxas, duendes, saci-pererê, sereia, tá? Comadre fulozinha. Então, todos esses seres aí também são substantivos concretos, tá? Algumas pessoas se enganam e pensam que esses seres imaginários, né, são exemplos de substantivo abstrato, mas não, tá certo? Essas figuras, fantasmas, duendes, tá? Zumbis, comadre florzinha, enfim, todas essas figuras aí folclóricas, tá? São exemplos de substantivos, tá? Concretos, tá certo? Vamos continuar. Ainda na segunda página, tá? Eu estou falando sobre os substantivos abstratos. E o que são os substantivos abstratos? Substantivos abstratos são todos aqueles que não possuem existência própria, ou seja, eles vão depender de uma outra pessoa para existir. E quais são os principais exemplos de substantivos abstratos, tá? Ações, qualidades e sentimentos, tá? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Ações como abraço, choro, grito, são exemplos de substantivo abstrato. Logo embaixo, ó, qualidade, ó, como bondade, honestidade, solidariedade, tá? Sentimentos, alegria, tristeza, amor, tudo isso daí são substantivos abstratos. Por quê? Eles precisam de uma outra pessoa para existir, tá? Espero que tenha dado para entender, tá certo? Substantivo concreto, substantivo próprio e substantivo comum. E substantivo concreto e substantivo abstrato, tá? Então, vamos para as questões. Então, tem aqui um exercício, ó. Esse exercício, ele está trazendo algumas questões de interpretação de texto e também questões de gramática, né? Sobre os substantivos. Exercício. Aí, questão 1. A imagem abaixo foi publicada em uma notícia. Sobre a imagem com base na imagem, a notícia fala sobre qual tema? Aí logo embaixo tem o quê? Tem a imagem de um animal, né? Morto, né? E esse animalzinho, ele na ponta do bico dele tem o quê? Tem a imagem de um plástico, né? Tem a imagem de um plástico. Aí, essa notícia fala sobre o quê, tá? Aí eu vou adiantar algumas coisas para vocês. Hoje, tá? A gente sabe que o ser humano, ele tá poluindo muito os rios e os mares, não é isso? Eles jogam muito lixo, tá? Eles jogam muitos objetos dentro do mar, objetos de metal, objetos de plástico, tá? E quando esses objetos ficam lá jogados no mar, muitas vezes eles acabam matando os animais marinhos, tá certo? Então, é justamente isso, essa jogada de lixo, tá? De objeto que os seres humanos jogam, tá? Dentro dos mares, dos rios, tá? Acaba causando a morte de muitos animais. E esse daqui é justamente um dos casos, tá? Percebam que na ponta do bico, né? Desse animal que está morto aqui da imagem, tem a imagem de quê? Tem a imagem de um objeto de plástico. Então, certamente, esse animal aqui, esse objeto de plástico prendeu o bico desse animal, os dois bicos dele, e ele ficou com o bico preso e não pôde respirar. E provavelmente morreu por conta da falta de ar, né? Então, com base nessa imagem, no que eu falei para vocês, vocês acham que o melhor título para dar essa notícia seria qual? Letra A.
A morte de animais marinhos por causas naturais. O que são causas naturais? É quando o animal ele morre por ele mesmo, tá? Por conta da velhice, ou seja, a morte dele não foi provocada. É o caso dessa imagem aqui. Essa morte desse animal aqui foi provocada por alguém. Letra B. A morte de animais por conta da jogada de lixo no mar. Pode ser essa. Letra C. A morte de animais marinhos por causa da jogada de substâncias tóxicas no mar. O que são substâncias tóxicas? Né? São óleos, petróleos, né? Gases que são jogados dentro do mar e dos rios, dos oceanos. No caso dessa imagem, foi algum óleo, né? Algum gás, algum veneno? Aí é com vocês, tá certo? Questão 2. Então, tem duas imagens, tá? Aí a primeira imagem tem a imagem de um mar, né? E dentro desse mar, tá certo? Tem vários lixos, né? Tem muito lixo e tem a imagem de uma garrafa de plástico, não é isso? Logo embaixo a gente tem uma tirinha. Aí nessa tirinha tem dois peixes, né? Aí tem a imagem do primeiro peixe e ele pergunta: o que é isso? Acupuntura? Aí o outro peixe, né? Que tem várias imagens de seringas e de agulhas, né? Aí ele diz assim: não, lixo hospitalar jogado no mar. Então, tá? Comparando essas duas imagens, o que é que essas duas imagens têm de comum? Elas falam sobre qual assunto em comum? Sobre a questão do lixo que é jogada onde, tá? Aí aqui, logo abaixo das duas imagens, tem uma questão para vocês responderem. Aí vocês vão colocar verdadeiro ou falso em cada uma desses enunciados. Aí o primeiro enunciado tem assim, ó: as duas imagens tratam do mesmo assunto, a jogada de lixo nos rios e nos mares. É verdadeiro? 2. As duas imagens tratam de assuntos diferentes. Essas duas imagens tratam de assuntos diferentes? Letra C. As duas imagens mostram as ações negativas do homem contra a natureza. Essa ação de você jogar lixo, tá? De você jogar plástico nos rios, nos mares, é uma ação positiva, ou seja, é uma ação do bem, ou é uma ação negativa, algo que causa mal? Letra D. As duas imagens mostram ações positivas do homem. Vocês acham que jogar lixo dentro dos mares, dos rios, é uma ação positiva do homem? E por fim, o último enunciado. As imagens mostram as ações humanas que prejudicam e fazem mal à natureza. E aí, verdadeiro ou falso? Tá? Questão 3. Questão 3. Escreva os substantivos na coluna certa. Então, a questão 3 tem vários substantivos. E vocês vão dizer se esses substantivos são substantivos comuns ou substantivos próprios, tá? Aí, logo embaixo, tem um quadro com duas colunas. Substantivo comum e substantivo próprio. Então, você vai pegar o substantivo comum e vai colocar lá naquela coluna do substantivo comum. E depois vai ver, tem algum substantivo próprio? Se tiver, você pega e vai colocar na coluna do substantivo próprio, tá? Por exemplo, ó, floresta. Quando eu digo floresta, a palavra floresta, ela está se referindo a todas as florestas. Então, floresta é um substantivo comum, tá certo? Agora, quando eu digo floresta amazônica, eu estou me referindo apenas a uma floresta em específico, tá? Então, é um substantivo próprio. Questão 4. Tem algumas palavras, tá? Tesoura, Gisele, panela, tá? E logo do lado tem uns tracinhos. Nesses tracinhos, vocês vão colocar o C ou P. C para substantivo comum e P para substantivo próprio, tá? E por fim, a questão 5 é bem parecida com a questão 3, ó. Tem várias palavras aqui, ó: raiva, beleza, lâmpada, saci.
tem várias palavras, tá? E logo embaixo você tem um quadro com duas colunas. Na primeira coluna tem substantivo concreto e substantivo abstrato. Concreto e abstrato. Então, você vai ler aquelas palavras que estão logo acima desse quadro e você vai colocar cada substantivo dentro do seu quadrado. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então, na próxima semana nós continuamos e nós vamos continuar com os outros tipos de substantivo, tá? Eu vou pedir para vocês que façam as anotações no quadro, aliás, no caderno de vocês e copiem as perguntas e as respostas e me enviem as fotos das respostas, tá certo? Bem, boa tarde a todos, tá?